Fala aí galera do canal Me Lembra, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos contar a história de Martinho Lutero. Ele nasceu em 10 de novembro de 1483, mais especificamente na Alemanha, em Eisbelen. Lutero era filho de camponeses católicos e ele foi criado numa rígida disciplina. Ele aprendeu desde pequeno a orar aos santos, realizar boas obras e reverenciar ao Papa e à Igreja. Aos 5 anos de idade ele começou a estudar latim. E aos 12 anos, ele foi estudar em uma escola católica em Magdeburgo. No ano de 1505, ele foi graduado em artes, e no mesmo ano, ele começou a estudar direito. Pouco tempo depois, ele teve o desejo de se tornar monge, e ele entrou no mosteiro agostiniano de Erfurt. Até o final desse vídeo, eu vou estar falando alemão. Logo após a sua ordenação, em 1507, ele deixou o mosteiro para dar aulas de filosofia na Universidade de Wittenberg. Ele continuou seus estudos e conseguiu seu diploma em mestre em teologia. Por durante 6 anos, ele ensinou teologia. Mas aconteceu algo na vida dele com o passar do tempo. Assim como eu contei na história de John Wesley, e esse vídeo está aqui nesse canal, você pode encontrar ele aqui, a história de John Wesley, na vida de Martinho Lutero não foi diferente. Esse acontecimento foi marcado por uma angústia, que pode ser exemplificada por uma pergunta. Se o coração da pessoa é governado pelo pecado, como pode esperar salvação diante de Deus? Ele buscou auxílio em tudo que já havia estudado, como por exemplo, boas obras, jejuns, orações e autoflagelação. Mas essa angústia, esse desespero ainda estavam marcando a sua vida com Deus e ele estava sem paz diante de Deus. E ele procurava respostas para essa angústia. E foi justamente na Bíblia que ele encontrou a resposta que ele tanto precisava. Ele descobriu que diante de Deus não há nada que o homem possa fazer para mudar a Deus. Ele foi muito influenciado pela palavra de Paulo que diz: o justo viverá pela fé. Porque ele entendeu que com o uso do poder da fé, como o apóstolo Paulo retrata em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, não há nada que o homem possa fazer para ser perdoado, a não ser acreditar com o uso da fé na obra de Jesus Cristo. Esse pensamento de justificação pela fé tornou-se um dos pilares na mensagem de Lutero. A igreja romana na época dizia que algumas pessoas tinham mais méritos do que precisavam para ser salvas. Dessa forma, o que estava sobrando de mérito para ser salvo poderia ser repassado a outras pessoas que ainda não tinham alcançado a quantidade certa para ser salvos. Isso ficou conhecido como indulgência. Claro que Lutero se opôs a esta prática. E em 15 de outubro de 1517, Lutero firmou uma série de críticas conhecidas como 95 teses. Ele as fixou essas teses na porta da igreja Castelo de Wittenberg. E galera, as teses eram um protesto contra a autoridade autoritária do Papa, especificamente desafiando o Papa a esvaziar o purgatório de graça, já que dizia controlá-lo. Também foi negado por Martinho Lutero o ensino do mérito extra, que estava por trás das indulgências. Nós podemos citar também as 5 solas, que são frases latinas que definem princípios fundamentais da reforma protestante. A palavra sola significa somente em português. As 5 solas são somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e a glória somente a Deus. A igreja então ordenou que Lutero se apresentasse em Roma, porque estava sendo acusado de heresia. O príncipe da Saxônia, Frederico o Sábio, ele entrou na situação e ordenou para que a audiência fosse realizada em solo alemão. Uma assembleia foi realizada na Alemanha, mas Lutero não mudou de opinião. Com receio de ser preso, Lutero fugiu, mas é interessante que algumas pessoas começaram a ser adeptas aos seus ensinamentos. Em resposta, o Papa ameaçou Lutero de excomunhão se não voltasse atrás. Lutero teve ousadia e coragem, e a sua resposta ao Papa foi queimando a bula, uma ordem papal, e ele foi excomungado em janeiro de 1521. Martinho Lutero se casou com uma ex-freira em junho de 1525. Eles tiveram 6 filhos e adotaram 11 órfãos. Durante sua vida, ele publicou aproximadamente 400 obras. Isso inclui comentários bíblicos, catecismos, sermões e tratados e, mais interessante, hinos para a igreja. Ele faleceu em 18 de fevereiro de 1546 e ele foi enterrado na sua cidade natal. É interessante que o corpo de Lutero ficou na igreja de Wittenberg, a mesma que ele asfixou as 95 teses. Lutero marcou a sua geração. E há 500 anos nós contamos essa história. As raízes do protestantismo estão fixadas em Lutero. Lutero escreveu algo que marcou e marca gerações. É o louvor Castelo Forte. Ele disse: Castelo forte é o nosso Deus, defesa e boa espada,
Da angústia livra desde os céus nossa alma atribulada.